celebramos hoje a gloriosa paixão do Senhor. Recordamos sua morte, que é pascal, uma paixão que é bem-aventurada. A morte de Cristo é uma morte gloriosa, porque traz a vida para todos. É uma paixão salvífica. Ninguém me tira a vida, eu dou-a livremente. Celebrando nossa fé no crucificado e ressuscitado, iniciamos em profundo silêncio e oração. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da profecia Isaías, do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouvira. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homo encoberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele,
tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como uma ovelha diante dos que o tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. Por causa do pecado do meu povo, ele foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O meu espírito
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu um nome muito acima de outro nome. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realiza a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram.
Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei. Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido.
Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha nuca. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos e amados irmãos e irmãs na fé, e aqui saúdo de modo muito carinhoso a generosidade de toda a equipe que aqui também se coloca à disposição para poder fazer chegar à tua casa essa celebração da paixão do Senhor nessa sexta-feira santa. Louvamos e bendizemos a Deus também por toda a equipe litúrgica que também usa de seus dons para fazer com que esta liturgia também chegue ao teu lar. Hoje nós celebramos a Sexta-feira Santa. E essa Sexta-feira Santa é o único dia aonde a igreja não celebra
sacramentos. É o único dia em que a igreja não celebra a Santa Missa. Porque hoje toda a liturgia ela é centrada no madeiro da cruz. Toda a liturgia tem o seu epicentro no Cristo crucificado. Nesta tarde, nós somos convidados a reviver pessoalmente as últimas horas de vida de nosso Senhor. Somos convidados a ir com Cristo para o Horto das Oliveiras. Somos convidados a ir com Cristo para a sua flagelação. Somos convidados a ir com Cristo para a sua coroação de espinhos. Somos convidados a ir com Cristo até o Calvário e experimentar com Ele a crucificação. A partir desta tarde, até a missa da vigília de amanhã à noite, nós vamos entrar num profundo silêncio. O silêncio da cruz, o silêncio de morte, porque vamos entrar no túmulo com Jesus. Mas ao mesmo tempo, o Senhor nos convida que nós não paremos na morte, mas que nós tenhamos a esperança de que o Senhor ressuscitará. E assim, Santo Agostinho vai nos dizer essas palavras: meus filhos, tendes fé. A minha morte é um convite para participar da minha vida. Uma vida aonde ninguém morre, mas uma vida verdadeiramente feliz, que oferece um alimento que nunca acaba. A meta que vos convido é a ceia eterna, é a comunhão comigo, participar da minha vida. Então, por isso, meus queridos e amados irmãos, peçamos a Jesus nesse dia que desperte em nossa alma e em nossa consciência de sermos homens e mulheres apaixonados pela cruz, que carregamos todos os dias, cumprindo o que o Senhor disse aos discípulos: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Mas nós não podemos esquecer daquela que está aos pés da cruz. Quem está aos pés da cruz é Maria. Pedimos essa sexta-feira santa que Maria nos empreste o seu amor e a sua fortaleza, para que também nós saibamos acompanhar Jesus. Maria
é a Stabat Mater, a Mãe Dolorosa. E assim este hino tão antigo, que remonta a experiência de Maria, que pega Jesus no colo, quando ele é descido da cruz, a Mãe Dolorosa assim canta. A Mãe Dolorosa que estava chorosa junto à cruz, enquanto o filho pendia. Por isso, meus amados, nessa Sexta-feira Santa eu convido que no silêncio do nosso coração nós possamos responder essas duas perguntas. Eu santifico a cruz que carrego todos os dias? Nesse dia, eu me lembro de Nossa Senhora aos pés da cruz? Enquanto respondemos essas perguntas, nós que aqui estamos, e você que está na sua casa, eu convido que nós façamos um silêncio, já experimentando o silêncio do túmulo e esperando a alegria da ressurreição. Confiantes, irmãos e irmãs, cantamos. Acolhe, Senhor, nossa oração. Pela Santa Igreja, Para que o Senhor lhe dê a paz e a unidade e a proteja por toda a terra, rezemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso louvor. Amém. pelo Papa, Para que o Senhor conserve a Francisco são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus, rezemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Protegei com amor o Papa Francisco, que escolhesses para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer na fé e na caridade. Amém. pelo clero e pelos leigos, Por todos os bispos, presbíteros, diáconos e ministros da Igreja e todo o povo fiel, rezemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno, que santificais todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que nos dirigimos por todos que com
pelos que não creem em Deus e em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, encontrem o Deus verdadeiro e a Cristo, o caminho, a verdade, a vida e as vidas. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno, pusestes no coração de todos o desejo de buscar-vos, fazer que todos os proclamem como único Deus e que todos reconheçam Cristo, vosso Filho, como o caminho da salvação. Amém. pelos poderes públicos, Para que, inspirados nos direitos humanos, dirijam de tal modo as nações que todos possam viver no bem-estar, a justiça e da paz e as ervas. Acolhei, Senhor, nossa oração. Ó Deus, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Amém. pelos que sofrem necessidades, Para que o mundo seja livre do erro, da doença e da fome, se abram as prisões, os exilados retornem, os doentes tenham conforto e saúde, rezemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Ó Deus, cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, para que se alegrem em suas provações pela vossa misericórdia. Amém. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nesse momento, diante da cruz, nós rezemos por todo o flagelo que o mundo tem sofrido pela pandemia do coronavírus, por todos os doentes, enfermos,
todos aqueles que pelo vírus encontraram a face do Pai do céu, por todos os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, todos aqueles que não medem esforços para salvar vidas, e por todos aqueles que no silêncio estão buscando a cura, o antídoto, o remédio para este momento. Por todos os fiéis que neste momento estão privados das celebrações públicas, que com certeza o coração deles hoje dói, mas que são convidados a se unir à cruz de Cristo. Pelos fiéis que acompanham pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e por toda a igreja que hoje se coloca aos pés da cruz. Por isso eu convido que cada um possa, num breve instante, se colocar de joelhos e fazer um breve momento de adoração. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz e extermina grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que
Meus queridos e amados irmãos, rezemos com amor e confiança a oração do próprio Cristo nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz, que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, que a paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes todos nós que somos convidados para ser o Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação nesse mistério vos consagremos sempre a nossa vida.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos lembrando, antes de terminarmos a celebração da Paixão, que amanhã, no horário das 19 horas, nós teremos a Vigília Pascal e da mesma forma será transmitida. Então, amanhã às 19 horas, pelos canais das redes sociais. Quem puder se colocar de joelhos na casa, no seu lar e aqui, para recebermos a bênção sobre. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.